Tá, dessa vez eu não quero demorar nem um pouco nessa introdução. Acabou de sair o episódio 7 de Digital Circus e tem bastante coisa pra falar sobre ele. Esse vídeo não vai ser tão trabalhado nem dividido em capítulos igual o último, porque eu quero editar e lançar ele o mais rápido possível. Tanto que dessa vez nem tem a minha cara aqui, só o meu persona. Oi, eu sou o Veme e nesse episódio a gente tem um grande dilema principal. Se tudo isso de saída do circo era realmente só mais uma aventura, como o Caim disse. A questão de o Caim conseguir ou não manipular a mente das pessoas nem sequer chega a ser um dilema, porque ele mesmo admitiu que ele consegue sim adicionar modificadores temporários pra deixar as aventuras supostamente mais interessantes. Mas disso todo mundo já sabia, inclusive o próprio Jax já suspeitava desde o episódio 5. Me vê um whisky sour, mas sem a clara de ovo, já que eu sou vegano. Ai, o quê? Ai, eu odeio isso. Como é que isso é possível? Eu achei que o Caim não pudesse... Eu podia ter feito coisa muito pior pra você. Acontece que tem uns fatos interessantes nesse 7º episódio especificamente sobre isso, que eu vou comentar daqui a pouco. Eu vou passar através do episódio com uma visão geral, pontuando prós e contras do tal dilema, se isso tudo foi mesmo uma aventura pensada pelo Caim desde o início, ou se na verdade era verdade e tinha sim uma forma de sair do circo se eles tivessem apertado o botão azul. Eu vou falar pra vocês o meu veredito final sobre isso no final do vídeo, mas eu quero que enquanto isso, vocês assistam e analisem tudo o que eu vou mostrar e falar, tendo em mente que existe pelo menos a chance disso ser, desde o começo, uma mentira. Eu quero que vocês prestem atenção no Abel, em tudo o que ele fala e como ele age, tendo em mente que ele talvez esteja mentindo esse tempo todo. Eu tô falando isso porque eu tive que reassistir esse episódio algumas vezes pra fazer esse vídeo, e a experiência de reassistir a suposta atuação dele, sabendo do que acontece no final, é completamente diferente. Esse episódio começa bem parecido com o último, com a Zubul tentando se esconder pra não participar da próxima aventura do Caim. Mas uma coisa interessante pra se reparar aqui é que a Gangle, sabe-se lá por qual razão, já tá com a máscara de chorinho no começo do episódio. E essa é a primeira vez que ela passa um episódio inteiro sem ter a máscara de comédia quebrada, em momento nenhum. Oi, Zubul. Ela é tão bonitinha, né, mano? Papo vai, papo vem, e o Caim fala que vai pedir uma sugestão de aventura para o... quarto chinês. Pra quem não sabe, o argumento do quarto chinês é meio que uma explicação lógica que descreve o porquê inteligências artificiais não pensam conscientemente realmente, e sim apenas seguem ordens à risca para entregar o melhor resultado possível para a demanda de um usuário. Funciona basicamente assim: existe um quarto completamente vedado com apenas uma porta. É impossível de abrir essa porta. Do lado de fora você tem uma pessoa chinesa nativa que vai se comunicar com alguém dentro desse quarto através de papéis escritos em chinês. Esse cara confia veementemente que quem tá dentro desse quarto também é um nativo chinês, enquanto quem realmente tá lá dentro é um brasileiro que sabe um total de 0% de chinês e que tá usando um manual com infinitas respostas pré-escritas para infinitas perguntas possíveis. Detalhe, esse manual não é um dicionário, ele simplesmente mostra qual a melhor resposta possível para uma frase específica que tu recebeu. Ou seja, nosso mano Brazuca nem sequer sabe o que foi perguntado a ele e o que ele tá respondendo. Se tu quiser saber mais sobre isso, assiste esse vídeo aqui que o Pedro provavelmente tem bem mais dialeto pra explicar sobre isso do que eu. O Caim enfia debaixo da porta um papel escrito ovo em chinês e recebe de volta um papel escrito dor em chinês. No episódio 6, a gente tem uma cena que o Jax fala a frase "sou só um feta de frango em um ovo que precisa ser rachado", ou algo do tipo. Eu não sei se foi realmente isso que eles quiseram dizer, mas foi o melhor que eu consegui aludir, enfim. Mas não faz diferença, porque o Caim ri, mas fala que não sabe o que tá escrito no papel porque ele não sabe chinês. Eu não sei, eu não entendo chinês. Hilário. Tecnicamente era pra esse episódio ser um episódio de praia, mas... não, porque a praia em si durou literalmente menos de 4 minutos no começo do episódio, o que me leva a acreditar ainda mais que a praia aqui foi realmente só um fanservice gigantesco pra comunidade de fanart. A Agatha perde o olho no mar e, quando a Pomni vai buscar, ela encontra... isso. Olá, você! Se quiser ficar com o meu baú do tesouro, vai ter que se esforçar muito mais. Esses peixes com esse estilo de animação CGI mal feita são uma referência a uma série cristã da década de 90 chamada Geyser's Pond. You think we lost them?
Oh, don't talk about chewing this close to lunchtime, buddy. Eu sei lá por que os caras resolveram colocar isso, mas sei lá, pode significar elementos antigos da Gooseworks que ela não usou na série, elementos não tão profissionais igual agora, sei lá, mano. Depois disso, a gente tem uma cenazinha de diálogo, ou melhor, discussão, asterisco, entre Zubul e Jax, que termina com o Jax indo embora pro quarto dele. Enquanto a Pomni vê na distância esse carinha aparentemente chamando ela. Aquele mesmo manequim que tá vigiando de longe todo mundo há vários episódios. Spoiler, agora a gente sabe que o nome dele supostamente é Abel. Cortando pro quarto do Jax, tem bastantes coisas interessantes aqui pra gente falar sobre. Vamos lá. Primeira coisa interessante a se notar é que o quarto dele é todo escuro, diferentemente de todos os quartos dos outros personagens. Isso é um fato interessante por causa de toda aquela questão do escuro, da lucidez, do Kinger, por exemplo, ficar mais lúcido no escuro, da esposa dele ter ficado mais lúcida no escuro mesmo tendo abstraída. Eu não vou me aprofundar muito sobre isso por aqui, porque eu já falei bastante especificamente sobre isso no outro vídeo que eu fiz quando o episódio 6 saiu. Então, se você quiser, sinta-se livre para clicar aí na descrição ou no card aí do canto e assistir o vídeo. Segunda coisa interessante a se notar é que o quarto dele é todo rosa e fofinho, como se fosse um quarto feminino. Tem uns arco-íris, estrelinha, coração. O teto dele é cheio de estrelinha brilhante. Por todo lado no quarto dá pra notar que tem um monte de chave jogada. Afinal, o Jax é o que tem a chave de todos os lugares do circo, né? E o que é isso? Um sketchbook? O Jax é uma artista ou uma fucking... Além disso, é impossível não notar isso. Quando eu vi isso a primeira vez, eu pensei que fossem só um monte de fotos pretas. Até porque até onde eu sei, a parte de trás de Polaroid são brancas. Ele estende a mão e vira uma delas. Essa cena do Jax sob efeito de LSD dura muito mais do que eu botei aqui. Dura mais de 1 minuto e meio só nela. E é muito estranho essa cena. Por que que aquela fenda com aquelas mãos aparecem ali do nada? Por que que o Jax teve essa alucinação parecendo que ele estava abstraindo? Bem, como eu tinha dito no começo, tem alguns fatos interessantes nesse episódio relacionados à capacidade do Caim de mexer na cabeça das pessoas. E essa cena talvez seja uma delas. Tem gente teorizando que essa alucinação foi inteira implantada na cabeça do Jax pelo Caim como mais um daqueles modificadores temporários para deixar essa aventura mais interessante. Supondo que isso é realmente uma aventura desde o começo do episódio, né? O que me leva a acreditar que talvez aquele sonho que a Pomni teve no começo do episódio 2 também tenha sido propositalmente feito pelo Caim por algum motivo. Isso é assustador. E mais assustador ainda é que quando o Jax volta desse transe, ele tá com os olhos brilhando colorido, simplesmente igual aos olhos dos abstraídos. Como o próprio Caim fala lá no final do episódio, ele pode adicionar modificadores temporários para deixar as aventuras mais interessantes. Mas para por aí, porque se ele fizer mais que isso, não acabaria nada bem. Pera, como assim? A teoria é a seguinte: os primeiros enlouquecimentos do circo foram causados involuntariamente pelo Caim enquanto ele tentava cada vez mais mexer na cabeça das pessoas. O primeiro de todos sendo provavelmente esse tal Scratch que o Kinger falou no final. Scratch, o primeiro enlouquecimento. E o Kinger ter falado isso, inclusive, deixou o Caim bem desconfortável. Ei, eu não disse nada disso! Quando o Dentuço percebeu que as pessoas estavam enlouquecendo, ele falou: opa,
acho melhor parar. Afinal, a última coisa que o Caim quer é ficar sozinho no circo. Ele foi criado pra orquestrar e interagir com os personagens. Deixar todo mundo enlouquecer e ficar sozinho no final seria uma lástima pra ele. Daí você pode falar, mas o Kaufman abstraiu no primeiro episódio e supostamente o Caim não sabia. Não, na verdade, é bem provável que a abstração do Kaufman tenha sido causada justamente pelo Caim, se essa teoria estiver certa. Como a gente sabe, o Kaufman enlouqueceu enquanto procurava desesperadamente por uma saída. E como dá pra ver nos desenhos das paredes do quarto dele, ele retratava o Caim como uma figura não muito amigável. É bem provável que o Caim perseguia e mexia bastante na cabeça do Kaufman para tentar tirar essa ideia de fugir do circo da cabeça dele. Enfim, o que interrompe o soninho da beleza do Toelho é nada mais nada menos do que a Pomini e a Agatha, juntamente com o Abel. Ele diz que na verdade é um humano e não um NPC e que ele acha que encontrou uma forma de sair do circo. Eu acho que eu encontrei a saída. Encontrou a saída? O conceito do quarto chinês é justamente ser inacessível. E pela lógica, o Caim não iria quebrar essa piada e não iria entrar no quarto de jeito nenhum. Logo, eles podem fazer uma reunião pra conversar sobre isso lá dentro, que o Caim não vai ver eles. Supostamente. O Abel parece estranhamente incomodado com a presença do Kinger, dizendo que eles têm assuntos não resolvidos da época que eram parceiros empregados da CIA e que acha melhor ele não entrar para essa reunião. O Abel apresenta uma planta muito bem detalhada com algumas coisas interessantíssimas sobre o circo e fala algumas coisas bem estranhamente verídicas. Beleza. Me convence, vai. Eu sou um dos programadores originais do Circo Digital. Eu era de uma equipe de especialistas empregada pela CIA para materializar esse lugar. O Kingo era um dos meus antigos colegas, quando ele ainda era... Conforme avançávamos, os superiores da CIA deixaram de ser confiáveis. Começaram a forçar os meus colegas de trabalho a ficar ligados a um computador em cápsulas de suspensão que ainda manteriam eles vivos e com os cérebros sendo analisados. Desculpa o balde de água fria, mas nenhum de nós é funcionário dessa CIA. Como é que a gente ficou preso nessa máquina só pondo um headset? Explica. Eu me fazia a mesma pergunta, mas eu me lembrei de que a CIA planejava expandir ainda mais. Da última vez que eu me lembro, eu estava fazendo perguntas demais e... Puf! Apareci aqui. E devem estar fazendo a mesma coisa com quem encontra aquela sala. O Caim é uma IA, criada especificamente para manter suas mentes ativas. Mas ele é tão prisioneiro quanto todos vocês. E ele não vai conseguir fugir com a gente. Bom, eu investiguei um pouco e descobri que tanto as cápsulas de suspensão quanto o mundo virtual estão rodando no mesmo programa. Então, teoricamente, se conseguirmos acessar o computador principal que está escondido na sala do Caim, poderíamos destruí-lo e acordar todo mundo que estiver ligado a ele. Bom, todos menos o próprio Caim. Vamos ter que roubar a chave dele. E precisamos de acessos de administrador. Você é que é bom em roubar chaves, não é? Olha só, sabe o que é que vai acontecer no fim disso tudo? O Caim vai aparecer e dizer: meus parabéns por terminarem a aventura Fuga do Circo Digital. E aí tudo vai voltar a ser exatamente como era. Eu observei vocês, todos vocês. Cada desafio, cada momento de alegria, cada enlouquecimento. Eu queria ter me revelado antes, mas eu não queria acabar estragando a nossa única chance de fuga e contar tudo pra vocês antes de saber exatamente como seria essa fuga. Eu não sou uma criação do Caim. Eu sofri tanto quanto vocês. Eu sei que tudo isso parece loucura, mas se vierem comigo, vão ter a sua liberdade. Eu vou desenhar um rosto na minha cara pra vocês conseguirem me diferenciar dos outros NPCs iguais a mim. Outra coisa que eu quero que vocês reparem é na postura do Jax o tempo todo desde a hora que falaram que talvez tenham encontrado uma fuga do circo. É como se, por algum motivo, isso deixasse ele desconfortável. Bom, o plano é atrair o Caim para um lugar onde ele se sinta bem à vontade, bem confortável e roubar a chave do escritório dele. Eu já te falei que ser comido por você é um sonho meu.
Algo interessante a se notar é o entusiasmo do Caim vendo que o Jack está demonstrando interesse em saber mais sobre ele. E isso remete à mesma parada do quarto chinês. O Caim é um IA, ele não tem uma mente consciente e emoções, ele apenas simula, assim como a sua namorada virtual do Character AI. A única coisa com a qual o Caim se importa é manter as pessoas no circo sem se importar com como tá o estado psicológico delas. Por isso que ele não tem noção nenhuma do trauma que ele pode causar nos personagens dependendo do que ele fizer. Por exemplo, o dia que ele simplesmente conjurou o ritual de inexistir no Gamigu na frente da Pomni. E essa parada de ficar perguntando o que ele pode fazer pra melhorar as aventuras, como se ele se importasse, não passa de uma alegoria, porque no final ele continua fazendo as aventuras psicologicamente torturantes, com ou sem a aprovação dos personagens e sem botar em prática nada do que eles recomendam quando ele pergunta isso. No final, o Jax consegue roubar as chaves e enquanto isso, as meninas e o Abel vão até a zona de administração do circo, que fica em uma parede líquida, bem à moda Mario 64, no fundo do corredor dos quartos. Eles estão indo até lá porque eles supostamente precisam de passes de administrador para acessar a sala do computador no escritório do Caim. Ok, mas uma coisa interessante a se pontuar aqui é o fato de que eles nunca perceberam essa parede da zona de administração. Veja bem, supostamente, segundo esses brothers inteligentes aí do Reddit, alguns personagens estão no circo há vários anos. Faria sentido ninguém ter entrado em contato com essa parede, nem mesmo sem querer? E caso você queira puxar o argumento de que talvez só o Abel conseguiria torná-la transpassável por ser um dos desenvolvedores do circo, ainda assim não faz sentido. Primeiro, porque o Abel supostamente foi colocado ali como um personagem igual a todo mundo. Não sou uma criação do Caim. E segundo, que o King, que inclusive é o personagem mais velho que tá no circo há mais tempo, também é supostamente um desenvolvedor. A estética dessa zona de administração parece ter sido inspirada nas telas de inicialização do PlayStation 2 e PlayStation 1. O Abel enfia a mão na bola gigante administrativa e pergunta quantos passes ele deveria pegar. Quando as meninas dizem 6, ele fica novamente levemente incomodado com a ideia de incluir o King nessa brincadeira. Inclusive falando uma coisa minimamente estranha. Aconteça o que acontecer, o Kingo merece a nossa confiança. Ele tem muita sabedoria dentro dele, não tem? É, tem sim. Quando ele usa com responsabilidade. O quê? Não é nada. Vamos achar. Bom, enquanto a Abel e as meninas estão lá fazendo essa parada, Gangle e Zubal decidem que talvez seja melhor pelo menos dar um leve briefing sobre o que tá acontecendo pro Kinger. E a reação dele quando elas citam o nome do Abel... Deixar o circo? Como vocês... Não, isso não faz sentido nenhum. A gente conheceu o Abel. Ele é um dos programadores originais e sabe como desligar esse jogo e libertar a gente. Quem? Ele não sabe quem é o Abel. Quer dizer, não dá pra se basear muito nas palavras do King porque ele é meio beiruta da cabeça. Mas se você considerar que ele tá dentro do forte de travesseiros que é escuro, talvez dê pela vez como verdade, sei lá. Nesse momento, Jax cai no meio do hall do circo, atrás delas, logo depois de conseguir roubar a chave do Caim e inventar uma mentira que provavelmente manteria ele longe por um tempo. Ele e a Zubal tem mais uma troca de farpas pra variar, mas uma fala específica chama atenção. Pra que a pressa? Tem alguém esperando você fora daqui? Você não? É claro. A Pomni entrega as chaves para cada um deles. Mas quando chega no Kinger, isso acontece. Espera, Pomni. Hã? Você disse alguma coisa? Ele provavelmente ia falar alguma coisa bem importante pra Pomni, mas nesse momento a gente vê em primeira pessoa a lucidez dele indo embora com a luz. E daí fica a questão.
o que caralhos ele ia falar. Tá vendo essa porrinha aqui no canto da tela? Tem uma galera falando que aquilo é uma outra chave de administrador que o King já tinha. E que ele provavelmente já tentou sair do circo antes. Inclusive tem outra coisa que eu não vi praticamente ninguém falando sobre. Aquela cena que eu falei que as meninas resolveram falar com o King sobre o plano. No meio da cena, do nada, aparece isso no canto da tela. O que caralhos é isso, mano? Cara, eu sinceramente me recuso a acreditar que isso seja um bug, sei lá. Isso parece, sei lá, um rabo de alguma coisa entrando na cena lentamente. E pior que aparece literalmente no mesmo lugar que essa tal chave que o King já tem, aparece depois ali no canto. Mas se não é um bug, o que era pra ser isso? O Abel menciona mais uma vez que eles precisam se apressar para não serem descobertas pelo Caim, dando a entender mais uma vez que ele realmente não sabe que eles estão com esses supostos reais cartões de administrador, o que é um pouco estranho. Então, eles partem pro computador mestre que fica na sala do Caim, que como nós vimos na schematic do Abel lá atrás, a entrada fica nesse balão. Ok, eles resolvem subir, e a forma que eles resolvem subir essa altura toda é usando um bug que a gente já viu outras vezes na série. O bug de no clip com objetos. O Abel vai basicamente embolar cada um em bolas, arremessar em um cubo no chão, pra eles bugarem e serem arremessados até lá no balão. Mas estranhamente, na hora de escolher o primeiro pra ser arremessado... Você primeiro. Eu? Mas por que eu? Jax, vai ficar tudo bem, confia. Ah, beleza. Me embola aí, vai. Tá, primeiramente, por qual motivo exatamente o Abel escolheu de forma tão certeira o Jax sem nem sequer olhar pra ele? Quase como se ele soubesse que o Jax tá bem debilitado da cabeça e que ele aparentemente não é um dos integrantes que mais tá exatamente a fim de realmente sair do circo? E segundamente, essa reação do Jax, esse silêncio, isso só comprova mais ainda o que a gente tá suspeitando. Enfim, o Abel pega ele, embola, arremessa no cubo de madeira no chão pra ele bugar e ser arremessado pra cima. E quando ele chega lá em cima, ele finalmente encontra aquela porta do escritório do Caim que a gente já tinha visto antes no Twitter e no trailer. Uma senhora porta, inclusive. O Abel faz a mesma coisa com todo mundo. E quando sobra só a Pomni e o King, ela diz que quer que ele vá primeiro. E a resposta do Abel foi meio estranha, pra variar. Quero que o Kingo vá na frente. Não, quer dizer, faz sentido. Só não foi mais estranha do que o que ele fala pra ela depois de arremessar o King logo antes de arremessar ela pra cima. E como que você vai subir? Eu não vou com vocês, mas eu sei que farão a escolha certa. Quando a gente estiver lá fora, eu te pago um goró. Faça a escolha certa. Ufa, eu tava ficando preocupada de ter acontecido alguma coisa com você. Como assim escolha certa? Isso me parece muito estranho pra ser uma inserção do Caim insinuando que a escolha certa seria o botão vermelho. Na verdade, me parece estranho o suficiente pra ser realmente o Abel insinuando que a escolha certa seria o botão azul. E essa porra dessa única fala do Abel deixou a Pomni completamente desnorteada e acabou fazendo ela... Tá, vamos com calma, daqui a pouco eu falo sobre isso. Todo mundo tendo chegado lá em cima, eles usam a chave do Caim pra entrar no escritório. Um escritório absurdo de lindo, inclusive. Dentro do escritório tem vários elementos de referência ao 3D Development, como esses esqueletos rig do Blender, diversos outros modelos 3D que nem sequer tem a ver com o circo, tendo inclusive uma prateleira mais alta da estante com uma mão bem parecida com as chaves de administrador que eles pegaram. E além disso tudo, ao redor de todo o escritório tem esses orbes brilhantes que parecem remeter a cada uma das aventuras que eles já participaram. A Gangle reconhece uma que mostra o que parece ser o estacionamento daquela aventura da lanchonete Sputsis. Aventura essa que, como eu tinha dito no último vídeo, foi bem especial pra ela porque ela praticamente protagonizou o episódio inteiro. A Pomni reconhece uma que mostra o reino doce daquela aventura que ela conheceu o Gamigo. E então, a expressão dela entristece, provavelmente por lembrar do que aconteceu com ele depois. O Jax reconhece uma que tem um lugar nevado. Ok, sim, isso não é uma aventura que a gente já tenha visto, mas é meio óbvio que isso é uma aventura que é bem importante pro Jax, que ele participou por fora, provavelmente antes dos eventos mostrados na série, talvez. Pela reação dele, é bem provável que tenha algum envolvimento de Ribbit nessa aventura. Ou talvez do Kaufman, ou talvez da abstração do Ribbit do Kaufman, não sei.
eles abrem a porta do corredor em direção à sala do computador. Eu acho que é isso aí. A gente tá indo embora do circo. Eles dão as mãos para caminhar em corrente pelo corredor. Jax se recusa a dar a mão com o resto. Zubul e Gangle têm um diálogo fofíssimo sobre se vão conseguir continuar a relação delas depois de sair do circo, aludindo provavelmente a web relacionamentos na vida real. A gente vai continuar nossa amizade quando a gente estiver lá fora? Por que a gente não continuaria? Eu acho que vai ser muito estranho. Eu só conheci você desse jeito. Vai ser a mesma coisa quando tudo for real? Tudo sempre foi real. Tudo que a gente sentiu, tudo que a gente fez, tudo que a gente é, tudo vai continuar igual. E eu não ia querer que fosse de outro jeito. Obrigada, viu? Por ter ficado ao meu lado sempre. Enquanto isso, dá pra notar no fundo que o Jax está bem desconfortável com essa situação toda. Eles chegam até a sala do computador. O botão vermelho vai fechar o console e manter todos os jogadores dentro do circo. O botão azul vai encerrar o jogo e desconectar todos os jogadores. Kingo, você quer fazer a escolha? Escolha de quê? Tem certeza que a cabeça dele tá aqui? Por qual motivo o Kinger continua lúcido sendo que aqui ele tá no escuro? Aí, espera um pouquinho. Calma. Todo mundo aqui não quer apertar o botão de partir? Porque o Kingo tem que decidir. E se tiver alguma coisa que a gente não sabe? Não acho que é melhor a gente pensar um pouquinho? Apertar botões é comigo mesmo. Você quer que eu aperte um desses botões? Eu não sei. Sim, aquela única fala do Abel abalou completamente a convicção que a Pomni precisava estar com nesse momento. O que foi que eu não entendi? Todo mundo quer sair daqui, não quer? Pomni? Sim, a gente quer. Só que, e se isso for algum truque? Eu sei lá. Por que teria um computador falso na sala do Caim? E não importa o botão, o Caim vai saber que a gente passou por aqui. A gente tem que apertar algum deles. Calma, peraí. Vamos esperar só um segundo. Repassar tudo. Lembra da ideia que talvez o Caim tivesse implantando coisas na cabeça do Jax pra mudar, ou melhor, pra piorar ainda mais as convicções dele? O que foi que você fez? Meus parabéns, minhas lombriguinhas lombriguentas! Vocês escolheram o final bom! E nele vocês se dão conta que preferem ficar aqui a voltar para aquele macroverso irritante ou seja lá como a gente chamar. Eu sabia que faria uma escolha certa! Então quer dizer que tudo foi... Uma aventura! Isso! E olha que essa aqui eu já tava bolando há mó tempão, viu? Parabéns pela sua excelente atuação, Abel! Imagina, é só meu trabalho. Aliás, será que você pode dar um aumentinho aí depois dessa minha atuação? Ih, tá ficando espertinho demais. Deletando. Nada daquilo era real? O lance da CIA, cápsulas, a saída? Foi tudo fruto da minha incrível habilidade de criação de mundo. Eu tava certo? Eu não acredito que eu tava certo! O que é que teria acontecido se a gente apertasse outro botão? Eu não pensei nisso porque eu sabia que não apertariam aquele botão. Então deixei isso pra bolha. Vocês iriam pra cidade dos camarões. Pra cidade dos camarões.
mentiroso! Desgraçado! Foi você, não foi? Não acredito que você me manipulou. Você... Nada do que você fala é verdade, mentiroso! Você consegue manipular a nossa cabeça também, não é? O molho idiota, esse papo de vegano, sabe-se lá o que mais? Nossos nomes? Calma aí, pessoal. Espera. Eu posso ter a capacidade de acrescentar modificadores temporários para tornar as aventuras mais interessantes. Mas para por aí. Se eu fizesse algo mais... acreditem, não acabaria nada bem. Scratch, o primeiro enlouquecimento. Ei, eu não disse nada disso. Qual é, pessoal? Vocês sabem que eu tô aqui pra me divertir. Fim do interrogatório. Seu prêmio é essa cesta de presentes cheia de sabonetes e loções. Fiquem cheirosos e uma boa noite. Cheirosos, noite, tchau! Essa é uma das cenas que mais me arrepiaram nessa série inteira. O Jax não sabia, não foi por isso que ele apertou o botão vermelho, mas sim porque ele realmente não quer sair do circo. O Caim respondeu dessa forma sobre apertar o botão azul porque ele provavelmente estava gerando essa resposta em tempo real. A bolha é parte dele e não uma consciência separada. A manipulação que o Caim fez na cabeça dos personagens é o que fez com que eles enlouquecessem no primórdio. Eu acredito que não. Não era só uma aventura.